devemos ter uma mente renovada. Quando nós lemos Romanos 12, versículo 2, a nossa tendência é de pensar apenas no versículo 2. E sem erro que nós cometemos, porque fizemos o quê? Tiramos o texto completamente do seu contexto. E para entendermos o contexto, nós temos que entender o capítulo 12 de Romanos. E às vezes, o capítulo 11 também. E o capítulo 12 de Romanos, do verso 3 em diante, poderá nos levar a entender por que é necessário ter essa mente renovada para sermos transformados. Transformados para quê? Para discernir a boa, perfeita e e então assim podemos viver. E por essa vontade de Deus que nós podemos viver, talvez seja Paulo está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade. E Paulo vai dar orientações pastorais. Paulo sabe que as orientações pastorais que ele vai apresentar do versículo 3 ao 21 só poderão ser vivenciadas se eles primeiramente entregarem a vida como um sacrifício voluntário e então terem a mente renovada. Tendo feito isso, eles poderão viver a realidade. Depois de Romanos 12, do verso 3 ao verso 5. Então, esta noite, a minha intenção é pensar com vocês a respeito de algumas ênfases de Paulo, do versículo 3 ao verso 21, sobre a vivência dos irmãos em Roma, que estão inseridos onde? Na era presente. A era presente tem uma forma peculiar de lidar com a vida humana, de como pensamos a respeito de nós mesmos. A era presente tem uma leitura peculiar de como lidarmos com a vida comunitária. A era presente tem uma visão peculiar de como lidarmos, por exemplo, com a relação fraternal. A era presente tem uma leitura peculiar de como lidamos com a esperança. E também tem uma perspectiva peculiar de como lidamos com o inimigo. E então Paulo faz o que? Paulo apresenta aos Romanos, capítulo 12, do verso 3 ao 21, qual é a perspectiva da era futura sobre nós mesmos, sobre a vida comunitária, sobre a esperança que temos, sobre o amor fraternal e sobre como lidar com os inimigos. Para podermos viver a realidade da era futura sobre esses elementos, é fundamental que a gente tenha o quê? A experiência da mente renovada. Porque se ela não for renovada, nós não conseguiremos lidar com a visão de nós mesmos, com a visão da comunidade, com a visão do amor fraternal, com a visão da esperança e com a visão de como lidar com o inimigo, diferente da atual. Há uma leitura atual, há uma forma de olhar para algumas coisas na era presente, no mundo em que estamos. Mas há uma perspectiva da era futura. E o que é que Paulo está mostrando aos romanos? Como é a visão da era futura. Porém, para viver essa visão, essa realidade da era futura, aqui, a mente tem que ser o quê? Renovada. E como já falamos, temos que renovar a mente, então agora vamos mostrar a vocês o que é que a mente renovada nos torna. Somos transformados. E passamos a ver as coisas de forma diferente. Muda a nossa visão. Muda a cosmovisão. Muda a forma como olhamos para as coisas. E no versículo 3, Paulo diz: de acordo com a graça que me foi dada, pela bondade de Deus, que me tornou apóstolo, eu posso dizer a vocês, não pensem de vocês mesmos mais do que são. Aqui Paulo apresenta como devemos olhar para nós mesmos. A forma como nós devemos pensar a nós mesmos. E Paulo trabalha a ideia de que não devemos pensar a nosso respeito mais do que somos. E alguém diria, também não menos do que somos. Eu diria, Paulo só está dizendo o quê?
não é sobre nós. Porque ele diz, pela graça que me foi dada. Portanto, a premissa não é sobre mais ou menos de nós. É sobre entender que o que somos está essencialmente relacionado a algo que nos foi dado, a algo que nos foi depositado. Portanto, não é sobre mais ou menos, é sobre algo que nos deram. É por isso que humildade não é pensar menos de mim ou mais de mim. É sobre pensar em Cristo. Porque é a graça que me foi dada. Não é sobre eu. Porque a partir do momento que a minha mente é renovada, eu percebo que não é mais sobre mim. Não é mais sobre ser muito ou ser pouco. Não é mais sobre me exaltar ou me diminuir. A minha autoestima não está fundamentada em mim. Por quê? Porque aquilo que eu tenho, não tenho porque sou o cara. Eu tenho porque é algo que me foi dado. Há uma graça que me foi depositada. É por causa disso que nos versículos 4, 5 e 6, ele diz o quê? Que nós somos um corpo que tem vários membros. Qual é a ideia de Paulo? É que devemos pensar não mais do que nós somos. Por quê? Porque se eu tenho um dom que me foi dado, eu não devo me achar o cara com o dom que me deram. Por quê? Porque o dom só me deram. Quer dizer, não é algo que eu digo, eu conquistei esse dom. Não, foi Ele quem me deu. E Ele me deu de graça. E, portanto, eu não penso mais sobre eu ser, eu tenho. É, na verdade, algo que me foi confiado, depositado, oferecido. E talvez a ideia aqui é reforçada sobre aquilo que Paulo diz aos Filipenses 2, 5, que haja em vós o mesmo sentimento que teve Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se fez homem, e como homem se fez servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma mente renovada nos leva a entender e a viver, não mais como gente que está sentada em si, mas como gente que entende. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre a graça que está sobre mim. Uma graça me foi depositada. Portanto, não existe uma autopromoção. A glória é dele. O louvor é para Ele. A honra é dele. Dos versos 4 até o verso de número 8, Paulo agora vai trabalhar a respeito da comunidade, da relação no contexto da igreja. E ele enfatiza 3 coisas. Primeiro, a unidade do corpo. Segundo, a complementaridade dos membros. E terceiro, a edificação do corpo. Ele diz que Deus nos dá dons. Somos todos um único corpo. Um único corpo que é o corpo de Cristo. E este corpo tem membros diferentes. E depois ele diz mais, se cada um tem um dom, sirva-o com dedicação. Se ensinar, ensina. Se exortar, exorte. Administrar, administre. O que é isso? Somos um corpo, a unidade do corpo. Membros distintos, a complementaridade do corpo. E coloque em prática o teu dom. Ensinar, ensine. Administrar, administre. Isso é o quê? A edificação do corpo. Somos um corpo. Paulo está ensinando aos romanos que enquanto igreja nós precisaremos entender que nós somos um. Nós somos um corpo. E portanto não existem ramificações ou divisões ou rachas. Não deveria existir entre nós. E deveríamos caminhar em unidade. Entendemos que não tem competição, que não tem maior ou menor. Nós somos um corpo. Só que tem um ponto. O mundo que nós vivemos é um mundo individualista. É cada um por si, Deus por todos.
para conseguirmos entender que somos um corpo e viver como um corpo, só vai ser possível se a nossa mente for renovada. O Espírito precisa renovar-nos para que possamos viver em unidade. Tão profunda esta unidade que nos versos de número 19, estou trocando. Que os versos de número 26, 16 e também 17, Paulo vai trabalhar algo interessante que pode reforçar a ideia de sermos um. O que é que ele vai dizer? Versículos 16, 17, para que possamos, até podemos ler 13, 14, mas é o 13, 16, 17, poderão nos fazer entender bem o que Paulo está aqui a trabalhar lá atrás, quanto a sermos um. 16. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humanos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Paulo diz mais ainda, versículo de número 18. Se for possível, quantos tiverem em vós, tende paz com todos os homens. Paulo vai trabalhar a ideia, o quê? De como nós devemos nos relacionar internamente na comunidade e não só. Mas o foco aqui em termos de sermos um é a capacidade de conseguirmos nos tratarmos uns aos outros com amor e com graça e com leveza, para que consigamos chegar nesse nível de tratarmos uns aos outros. Só será possível se entendermos que nós somos um corpo. E sendo um corpo, machucar alguém do nosso corpo é machucar a nós mesmos. Por quê? Porque nós somos um. Não é sobre quem é aquele que mais prega na igreja, quem é aquele que mais canta na igreja. Não é sobre isso. É sobre entender que somos um e, portanto, o cuidar um do outro é fundamental, porque todos muito bem cuidados é um corpo que está unificado. Mas para conseguirmos, numa cultura da era presente que é individualista, a minha vida é minha, eu por mim, Deus por mim, os outros que se lixem, os outros que se lascam, numa cultura como a nossa, em que é tudo individual, é difícil entender que somos um. Mas Paulo faz o quê? Antes de dizer que temos que ser um, diz o quê? Renovem a. É por isso que antes de falar que temos que ser um, eu tenho que falar o quê? Tem que renovar? Porque só quem tiver a mente renovada vai entender essa linguagem, vai entender essa realidade, vai entender essa vivência da igreja, vai entender que igreja não é as paredes da Belém, igreja somos nós. E aqui nos reunimos como igreja para manifestar ao mundo lá fora que aqui somos edificados, instruídos, para quando sairmos daqui, vivemos como o quê? Como um que somos. Talvez entender isso é viver João 17, que ele seja um no Pai, como nós somos. E aquele texto é muito profundo. Porque quando uma igreja, naquele texto de João, consegue ser una, primeiro, ela está imitando o céu. Porque no céu há uma pessoalidade. 3 pessoas distintas, mas que são um apenas. Viver unidade é imitar o céu. No céu há uma unidade. E a unidade do céu não anula a pessoalidade. São 3 pessoas distintas, mas uma única essência divina. Assim também a igreja. Somos pessoas distintas, mas somos um. E, portanto, viver assim é imitar o céu. Segundo, viver é unidade. Aponta para o quê? Que a igreja revela o céu. Ela não só imita. Por imitar, ela revela o céu. Ela está revelando aquilo que é o estilo de vida, a realidade do céu. E, portanto, vivemos aqui na terra. O quê? Unidade. Terceiro, ela não só imita e revela o céu, ela obedece o céu, porque é ordem do céu que a gente seja um.
Portanto, ela não só imita, revela e obedece o seu. Ela também faz o quê? Também realiza o desejo do coração do mestre. Digamos, ela é usada para responder à oração que o mestre fez. Porque o mestre orou pedindo ao Pai que a gente seja o quê? Portanto, devemos ser um. Somos chamados como igreja a sermos um. E só vamos conseguir ser um se o Espírito de Deus renovar nossa mente. Porque no que depender de nós, o nosso eu, o nosso orgulho, é por isso que Paulo diz: não pense a teu respeito mais do que convém, mais do que você é. Porque só será possível vivermos em unidade se a nossa mente for renovada, é a visão então transformada, e veremos a vivência de forma diferente do mundo presente. Só que Paulo não fala apenas da unidade do corpo, também fala da complementaridade do corpo. Somos que? Diferentes. Somos membros diferentes. Assim como um corpo tem membros diferentes, assim é a igreja. Nós temos dons diferentes. Só que o ter dons diferentes não nos torna gente partidarizada. Ter dons diferentes significa complementariedade. Quer dizer o quê? Você não pode se achar a última bolacha do pacote, porque você prega bem, canta bem. Você tem um dom que eu não tenho. Eu tenho um que você também não tem. E o que vai acontecer? Ao invés de me achar, eu tenho esse dom. E você, não se acha, eu tenho o meu. Não. Qual é o caminho? O caminho é, somos um corpo, se complementem. Para de perguntar quem é mais importante, o pregador, o cantor, o diácono, o que fica na porta, o que liga o banheiro. Quem é mais importante? Aquele que é o generoso. Não tem mais importante, somos complementares. Ninguém consegue no corpo seu corpo. Nós somos membros. É por isso que você não é a igreja. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo. Por quê? Porque o corpo não é um membro. Então Paulo está enfatizando o que é a complementaridade do corpo. E por favor, não luta para que haja uniformidade na igreja. Lute para que haja unidade. Há na Bíblia diversidade de dons, mas que podem se unir pela complementaridade. Se eu cantar, vocês vão fugir. Então deixa o Sardinha cantar. Se alguém querer tocar o piano e não consegue, vamos embora. Então deixa ele ficar na porta, porque ele fica bem na porta. Qual é a minha preocupação? Todos nós queremos ser pregadores do púlpito. Eu também tenho que pregar, eu também. Meu irmão, entenda aquilo que Deus lhe deu com habilidade. E talvez você é alguém que pode ficar na porta da igreja como pouca gente ficaria. Porque tem gente que fica na porta e fica com a cara trancada. Agora tem aquele que, sem muita orientação, o teu lugar é ficar na porta, já fica todo alegre. E você fica assim tão alegre ficar na porta. Sim, isso aqui meu Deus, é prazer que eu tenho. Tem gente que quando ele coloca para limpar o banheiro, ele já fica todo nervoso. Eu sou pregador, não sei o que, eu vou limpar. Mas tem aquele que diz, olha, eu vou limpar o banheiro com muito prazer. Porque no reino de Deus, o mais importante não é a posição, é o privilégio da participação. Eu estou participando, pregando, cantando, limpando no banheiro. Não importa o lugar, nós somos complementares. Há uma pesquisa sobre o que levaria alguém a ir a uma igreja e voltar lá de novo. E as respostas foram interessantes. Um dos elementos é culto memorável, um culto inspirador, um culto marcante. Boa pregação, bom louvor. O outro era onde eu vou colocar o meu carro. Onde fica o meu carro? Estacionamento. O outro era onde eu vou deixar minha criança. Vai falar com quem? Lugar para a criança. O outro era o banheiro da igreja. E o outro era a recepção da igreja. São elementos que nas pesquisas que se fez, pessoas que iam nas igrejas, que visitavam, eu voltaria lá.
E quando perguntaram o que ia voltar, foram apontando os elementos. E esses foram os elementos que ficaram com a maioria. Sabe isso quer dizer o quê? Não é só a pregação. Não é só o bom louvor. Quem vem, ele vem à igreja com uma boa pregação, um bom louvor. Mas se ele for no banheiro, o banheiro estiver todo à toa, fala, misericórdia, essa igreja, meu Deus do céu, não dá, não dá. Pregam bem mesmo, cantam bem, mas não conseguem organizar o banheiro. Então, quer dizer que quem prega, quem canta, tem de entender que quem limpa o banheiro é muito importante. Porque para quem vier aqui, ouvir a boa pregação, o bom louvor, e vai no banheiro, fala, que banheiro limpo. Uau! E quem limpou, talvez ninguém sabe quem limpou. Mas não é sobre saber, é a participação. Eu estou participando daquilo que Deus está a fazer. Outras vezes, é quem está chegando e tem alguém na porta. E quem lhe recebe com alegria. Que bom que você veio. É bom ter você conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Que alegria. Sinta-se. Fala, meu Deus, nunca me viu na vida, como me recebe só com tanta alegria? Meu irmão, é que eu entendi que aquilo que eu tenho aqui para fazer é uma parte fundamental para o todo que temos para cumprir. Portanto, Paulo fala do quê? Da complementariedade do corpo, através da diversidade. Não podem todos pregar. Não podem todos profetizar, não devem todos querer falar em línguas estranhas, não devem todos querer ter visão. Nós temos diversidade nos dons. Tem dom de misericórdia, de hospitalidade, de administração. Tem uma série de dons e não podem faltar na igreja, porque eles são complementares. E então Paulo continua. Versículos 7 e 8. É ensinar, ensine. É administrar, administre. É exortar, exorte. O que é isso? Coloque em prática. E qual é o foco? Perceba. Tem um dom, coloque em prática. Qual é a ideia aqui? É a edificação do corpo. Aquilo que Deus nos dá como dons não é para autopromoção. O fim do dom não é você que tem o dom. O único dom, talvez, que nós, que tem duas implicações, ou duas aplicações, que nós também somos o fim dele, é o dom de língua. Que eu falo, se ninguém interpretar, me edifico. Mas que tiver o intérprete, é para quem? É para a comunidade. O restante dos dons não são dons que eu sou o fim. O fim é a comunidade, é a igreja, é a edificação do corpo. Deus não dá profecia para me tornar o estrela da igreja, o homem do fogo. Não. Deus dá profecia para quê? Para a edificação, exortação e consolação do corpo. Deus não dá dom de curar para minha autopromoção e me tornar um astro gospel da cura divina. Deus dá dom de cura para quê? Para curar pessoas na comunidade, edificação do corpo. Deus não dá a palavra do conhecimento ou então a visão, como alguns dizem, revelação, para que eu vira aquele espetáculo patético e vira o centro do culto. Não. Deus dá isso para quê? Para podermos edificar o corpo. É por isso que o limite da atuação dos dons é o corpo, é a edificação. Deus nos habilita. Para quê? Para tocar a igreja, servir a igreja, abençoar a igreja. É por isso então que nós devemos ter consciência de que as habilidades, os dons que Deus me dá, me tornam automaticamente o que? Servo. Se você vê alguém que tem um dom, pode ler na testa dele, servo. Deus nos capacita. Para quê? Para o serviço. Deus não nos dá habilidades para dizer, agora eu tenho, agora eu sou. E diga-se mais, ele nem está pensando em você. Está pensando na comunidade, na igreja. É por isso que os monstros que são apressados falam, não, eu tenho uma chamada, eu tenho uma vocação.
e aqui ninguém olha para mim, eu vou embora, não sei o quê. Você entendeu nada. A igreja precisa reconhecer que há em você habilidades para aquela vocação. Por quê? Porque é através do teu serviço na comunidade que ela vai reconhecer que você tem habilidades para aquilo, que você tem vocação para aquilo. Portanto, entenda algo. Os dons que Deus nos dá, Ele nos dá para edificarmos o corpo. Então, para entendermos que somos um, somos complementares, devemos edificar-nos mutuamente como corpo de Cristo, só será possível se o quê? Se a nossa mente for renovada. Mente não renovada, ele se autopromove, ele se vê uma estrela. Primeiro, eu sou esse cara que Deus deu a habilidade, eu sou especial. Daqui a pouco ele também já tem segurança, ele está querendo andar aqui. E quando vem, já vem com um monte de segurança atrás dele. Coloca um tapete no chão para ele poder passar. As fotografias vêm já para ele tirar. E ele já vem com aquelas bandas. Eles colocam um monte de blaze, tudo bonito. A mente é totalmente oca, mas você vê tudo muito bonito. E ele está a vir, aquelas fotos. Ele não entendeu nada daquilo que Deus nos deu como dom. Deus não nos deu o dom para sermos popstar. É para a edificação do corpo de Cristo. Você é um servo. Se você tem um dom, significa que você é um servo da igreja. O fim último do dom que Deus nos dá é ver o seu povo edificado, consolado, instruído, despertado, encorajado. Não para que eu vire. Agora eu sou... vai lá longe, Paulo. A mente tem que ser renovada para entender aquilo que Deus nos deu, pensando no corpo de Cristo. Quando lemos então, Romanos 12 ainda, os versos 9 e 10, mas eu vou pular o 9 e 10 e vou trabalhar com vocês o verso 12, que é: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em outras versões, como a TNLH pode estar, que a vossa esperança vos dê alegria. O que é isso? Quando Paulo diz alegrai-vos na esperança, paciente na tribulação e orai perseverantemente, sem cessar. A ideia de Paulo é qual? É que aqueles que estão na era presente, com a mente corrompida, a esperança deles está em quê? Naquilo que é matéria, naquilo que é visível. Agora, aqueles que tiveram a mente renovada, já perceberam o quê? Que a era futura foi inaugurada. Quando Cristo vem, Ele inaugura a era futura. Mas ser inaugurado não significa ser consumado. Portanto, a era futura foi inaugurada, mas chegará um dia que ela vai ser consumada. E aqui vem a pergunta: como é que eu me alegro na esperança? Qual esperança? A esperança da era futura. Como assim? A esperança de que aquele que começou, que inaugurou a era futura, brevemente virá para consumá-la, para completá-la. Em outras palavras, quem tem a mente renovada, sua esperança não está nas coisas, não está no dinheiro, não está no conhecimento, não está no mundo presente. Por quê? Porque tudo que é do mundo presente é corruptível. A tua casa pode ser corruptível. Nós estamos acompanhando esses dias os problemas no contexto de Marrocos, que até ontem já tinham cerca de 1.300 mortes. Prédios caíram, casas destruídas. Por quê? Porque a minha casa pode ser uma mansão. Ela pode ser destruída com um sismo, com um terremoto, com uma enchente de água. O meu dinheiro pode desaparecer. Portanto, colocar a minha esperança em coisas, em pessoas, em dinheiro, é colocar naquilo que pode ser corrompido. Então Paulo diz o quê? Alegrem-se na vossa esperança. Digamos que não é sobre fugir da luta. Não é aquilo, Jesus,
está tão difícil, vem logo me buscar. Não é isso. Não é sobre aqui está tão difícil e queremos ir para o céu. É sobre o quê? Ainda que aqui esteja difícil, como nós cremos no céu, podemos nos alegrar no céu, no porvir, na esperança. Em outras palavras, aqui pode ter luta, mas como há uma esperança de que Ele virá para completar o que Ele começou, eu posso me alegrar, porque a minha esperança não está nas coisas, não está no dinheiro, não está em pessoas, está naquele que inaugurou a nova era e brevemente virá para completá-la, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, para conseguir ter essa visão aqui, tem que ter o quê? Mente renovada. Não é fugir. Os crentes falam, Jesus vem logo, está tão difícil. Não estão a fugir. Não estão a fugir das lutas. A mente renovada nos faz perceber que a era futura já veio. Só que ainda não. Já veio, ainda não. Como assim? Já, ainda não. Já, porque chegou, foi inaugurada. Ainda não, porque não foi completada. E como nós cremos que se completará, então é que vai acontecer? Vem as lutas, vem os desafios, vem as complicações. Mas em meio a elas, não ficamos desesperados, Senhor, vem logo. Ora. Não, está difícil. Ela nos dá uma perspectiva diferente de como lidar com a luta aqui. E como é que lidamos? Com esperança e com alegria. Por que com alegria? Porque nós entendemos. Onde está a nossa esperança? Não pode ter bicho que corrompe. O terremoto não pode destruir. A doença, o Alzheimer, não pode roubar o intelecto. Digamos, se a minha esperança estiver no intelecto, no dinheiro, nas coisas, nas pessoas, pessoas morrem. O intelecto, as pessoas ficam doentes. O dinheiro pode ser roubado. A casa pode ser destruída. Portanto, se eu colocar neles, é como construir uma casa sobre a areia. E vem um vento e foi embora. Agora eu, que tenho a mente renovada, a minha esperança está além daqui, está lá em cima. Então aqui tem luta, mas eu posso me alegrar, porque eu estou esperançoso que chegará o dia que Ele virá para completar aquilo que Ele começou. E eu vou terminando. E Paulo então vai dizer mais o que é seres pacientes na tribulação e orem com perseverança. Não vou expor aqui, vou só focar no outro ponto. O último ponto que eu quero pensar com vocês é sobre como Paulo trabalha os versículos 17, 18, 19, 20 e 21. Esse eu quero ler para terminar. Se for ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal também. Isso aqui é... Eu vi um tempo atrás aqui em Angola um profeta que fez uma campanha de, acho que é Deuteronômio 20, 21, 22, 21. Não deixe viver a feiticeira. E era a campanha. Eu falei, esses indivíduos não entenderam nada. Não. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aqui é como devemos lidar com o inimigo. Paulo diz, abençoa aqueles que vos amaldiçoam. Faz bem ao teu inimigo. Não se deixem vencer pelo mal. Vencem o mal com o bem. E ele termina dizendo, porque fazendo isso, vocês vão amontoar brasas na cabeça dos teus inimigos. A cultura da era presente
não nos levará, não nos impulsionará a lidar com o inimigo nesta dimensão. O inimigo é inimigo. E nós, às vezes, também somos levados por essa cultura. Eu já vi gente do nosso meio a orar, ou se converte, ou morre. E o espírito vingativo vem na cabeça. Tem um tio, tem um irmão, é feiticeira, a gente faz que e olha para eles e quer que eles morram logo. Ou vai se converter, ou vai morrer. E Paulo vai instruir os irmãos em Roma como devem lidar com os inimigos. E os inimigos deles, alguns, eram romanos que olhavam para o cristão com desprezo. Porque eram diferentes, porque não se rendiam aos seus ídolos, porque não iam nas suas festas pagãs, porque eram vistos como canibalistas, porque tomavam ceia e na ceia diziam que vamos tomar o sangue dele e o corpo dele, e os romanos alguns achavam que era mesmo o corpo, o sangue literal de pessoa. Eram vistos como gente que matava os filhos, então os cristãos eram vistos com muitos olhos ruins no contexto de Roma. E tinham inimigos. E agora Paulo diz que, olha, trata o inimigo como? Te amaldiçoou e abençoa. Te fez mal, lhe paga com bem. Ora por, e Paulo diz, mas ora por ele. E como é que a gente ora? Não é com praga, não é com sabor de mel, é o quê? Te fez mal, roga a Deus que Deus lhe abençoa. Você consegue entender isso? O mundo que nós vivemos vai na contramão. Mas Paulo sabia que, para que os irmãos em Roma conseguissem orar pelo inimigo, não para que fosse morto, mas ser abençoado, para que os inimigos pudessem, o que é? Ser tratados com bondade quando são mal conosco, para que o inimigo fosse tratado sendo com que? Com graça, misericórdia, quando merecia o contrário, para que essa percepção, essa visão, essa leitura fosse possível em Roma. Paulo diz que renove o quê? A vossa mente. Paulo não começa com trata o inimigo com bondade. Não começa com ore para o inimigo para que Deus os abençoe. Não começa com faz o bem, mesmo que te façam mal. Ele começa com o quê? Morre para você mesmo. Se tiver com isso vivo. Depois vai ter a mente renovada. Ali você vai discernir a boa, agradável e perfeita vontade. E qual é a vontade dele? Que o teu inimigo seja tratado diferente. Não lhe amaldiçoa mais, lhe abençoa. Não peça que Deus manda fogo do céu para lhe queimar. Para Deus alcance ele com tua graça. Não vai responder ele com o mal como ele te respondeu. Lhe trate com bondade. Por quê? Porque fazendo isso, você vai colocar o quê? Brasa na cabeça dele. A ideia que sabe qual é? É dele ser constrangido com a tua atitude. Ele espera o quê? No mundo presente, na mente dele corrompida, o que é normal? Mal com... Essa é a cultura da mente da era presente. Ele faz mal, de repente vê alguém e responde com bondade. Ele não está à espera disso. Ele fica o quê? Constrangido. Ele fica com vergonha. E aquilo começa a machucá-lo. Ele fica incomodado. Ele está aqui e aquilo está incomodando. Você fala, que burro que eu sou. Como é que eu fiz isso? Você é qual? Aí você responde, não, é que eu tenho uma mente que é renovada. A forma como eu lido com o inimigo não é mais pela era presente, é a visão da era futura. Eu não pago mal com mal. Por quê? Porque não é mais sobre mim. Lembra? Não é mais sobre pensar muito ou menos de mim. Não é mais sobre mim. A minha honra já não importa tanto assim. A minha reputação. Por quê? Porque eu já morri para mim mesmo. Portanto, ainda que você... E aqui deixa eu te confessar, eu lembro algo uma vez. E não falo isso aqui para autopromoção. Acho que era um pouquinho mais novo. Foi lá aí perto da Nova de Alegria. Estava ajudando um amigo a carregar algo. E eu coloquei o carro, ou era o Samuel, eu acho. E eu coloquei o carro de mão aqui. Levando. Aquela fase que eu vivia, aquela fase tem que descobrir a fé, tá vendo? Você está apaixonado por Jesus, meu Deus do céu. Ei, que fase boa. E coloquei o carro aqui.
E fui puxando. E a calça caiu um pouquinho. O indivíduo, alguém atrás de mim falou, você é muito burro. Eu lhe virei e falei, pá, muito obrigado, chefe, estamos juntos. Ah, ele me olhou, falou, ah, esse que lhe ofendi, está me agradecer. Eu falei, você não entendeu nada. Nós estamos aqui, mas a nossa mente não é mais como a tua, que foi corrompida. A mente do Cristo, o pensar da Nova Jerusalém, a era futura, invadiu a era presente. E agora, eu não trato mais o mal com o mal. Eu não trato mais o inimigo como inimigo. Eu não amaldiçoo mais quem amaldiçoa. Eu abençoo quem abençoa. Por isso, meu irmão, aprenda a tratar as pessoas, os teus inimigos aqui, com graça e misericórdia. Graça é você, é você dar à pessoa o que ela não merece. E misericórdia é não dar o que ela merece. Tem gente que às vezes vai merecer um tapa no rosto. Não lhe dá o tapa que merece. Isso é misericórdia. E depois lhe dá o abraço que ele não merece. Isso é graça. Tem algumas pessoas que merecem talvez a tua inimizade. Não lhe dá a inimizade que ela merece. Isso é misericórdia. Depois lhe dá a fidelidade que ela não merece de amizade. Isso é graça. Ele vai ficar, sabe com o quê? Com berra na cabeça. Sabe qual é o objetivo? O objetivo não é tua promoção, diz Paulo. O objetivo é conquistá-lo. O objetivo é que ele seja alcançado com aquilo que ele vê, com a tua vida. Ele fala, que é isso? Isso é de qual mundo? Você fala, o Senhor está de braços abertos, dizendo, vinde a mim, todos que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem para nós uma nova mente. Essa é a nova mente, da nova realidade, da era futura, da era vindoura, da nova Jerusalém. Ela não veio ainda, mas nós já somos novas criaturas. A nova Jerusalém não veio ainda, mas nós já somos. É como se a gente já estivesse lá e voltasse melhor. Ela veio e nos invadiu aqui. Mas como veio e nos invadiu aqui? Cristo veio e trouxe para nós o quê? A cultura de lá. Então eu vejo o inimigo diferente. E quando ele achar que ele iria me deixar para baixo, humilhado e machucado, ele fica constrangido. E ele percebe que esse indivíduo ali tem alguma coisa que eu preciso ter. E a resposta é, pode me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. E é sobre isso que falaremos na semana parte. Então venha, que vai ser muito bom. Portanto, tenha uma mente renovada. Amém? Nós não queremos ser os donos da razão. Nós queremos ganhar as pessoas. E a forma de ganhá-los é amontoando brasas sobre a sua cabeça. Mas sabe de uma coisa? Só conseguiremos viver essa dimensão do porvir se o Espírito de Deus renovar a nossa mente. E a nossa mente só vai ser renovada se nós morrermos para nós mesmos. Se nós entregarmos a nossa vida como sacrifício no altar do Senhor. E dizemos, eu morro para mim. Eu morro para mim. Para viver agora para ti. Eu morro com Cristo. Eu ressuscito com Cristo. E a partir do momento que eu ressuscito, eu não vou mais pensar como quem é dominado pela era presente. Eu agora penso como alguém que foi renovado a sua mente e o que foi transformado. E passa a ver as coisas completamente diferentes. Que Deus nos ajude e que possamos nos colocar diante dele. Que o Espírito dele possa renovar-nos para então podermos viver aquilo que é a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeito. Que passa pelo nos vemos não mais do que somos. Que passa pelo olhar para a igreja, a vida comunitária. Sermos complementares e o foco na edificação do outro. Para lidarmos com amor fraternal, versículos 9, 10 e 11. Para lidarmos com a esperança que nos dá alegria, aqui apesar das lutas. E que na luta temos então que paciência e oramos
perseverantemente. Que então poderemos, sem dúvida, fazer o que é? Olhar para o inimigo de forma diferente. Deus nos abençoe e muito obrigado. Mais palmas para o nosso Deus, aleluia. Palmas para o nosso Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Eu vou chamar aqui o evangelista Madureira, mais uma vez, para fazer um convite de almas. Enquanto isso, o balaio vai passando. Glória a Deus. Queremos convidar você que está aqui pela primeira vez. Está alguém pela primeira vez hoje que quer aceitar Jesus? Dê um sinal. Alguém pela primeira vez que hoje quer aceitar Jesus? Eis o convite. Você que está aqui quer aceitar Jesus hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Somos todos de casa. Vamos colocar em pé. A banda tem a oportunidade. Vamos cantar enquanto a oferta está sendo colhida. Você que está aqui pela primeira vez, que é visitante, não sinta-se na obrigação Glória de a Deus. ofertar. Porém, se fazê-lo, Deus lhe vai abençoar. Guia, oh guia, amém, guia. Guia, oh guia, amém, guia. Jesus, oh guia, guia, amém. Jesus, oh guia, guia, amém. E caba, oh caba de amém, caba, oh caba de amém, caba. Jesus, é caba, caba de amém. Jesus, é caba, caba de amém. Jesus, é caba, caba de amém. Guia, oh guia, amém, guia. Guia, oh guia, amém, guia. Jesus, oh guia, guia, amém. 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 Jesus, oh caba, caba de 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 amém. Glórias a Deus. Podeis tomar o vosso lugar. Muito obrigado, obrigado. E uma salva de palmas para o nosso Deus por essa rica palavra, essa rica mensagem. Queremos agradecer ao pregador, ao pastor Israel. Muito obrigado. Estaremos aqui na próxima semana em continuação a este tema cristocêntrico. Estaremos no Repare a partir do domingo, 13 horas. Estaremos aqui para a abertura do Repare, mais uma vez com o nosso pastor Israel Miranda. Desta vez estaremos falando, então, ouvindo, aprendendo sobre Cristo, o modelo perfeito a ser seguido. Amém? Amém, né? Pude reter aqui 3 pontos muito importantes: unidade do corpo, complementação do corpo e edificação do corpo. Para isso é que servem os dons. Aleluia! Aleluia! E eu estava conversando ainda ontem com alguns jovens, não é? Precisamos, o que nos motiva a trabalhar na obra do Senhor, ou se nós entendêssemos o motivo pelo qual nós trabalhávamos na obra do Senhor, que é para a edificação do corpo, evitaríamos muitos problemas, muitas confusões desnecessárias. Amém? Precisamos entender o que nós fizemos não é para a exaltação do homem algum,
Não é para a glória dos nossos nomes, não. É para a glória e edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Então, quem está na porta não é melhor ou maior do que está aqui no púlpito. Você que está aí sentado tem o teu dom, não é menor ou maior do que o teu líder, não. Nós somos todos membros de um só corpo. Amém? Quando um membro está ferido, o corpo todo sente. Aleluia. Então, você ferindo o teu irmão, que é membro do corpo de Cristo, se estás a auto-ferir-se. Amém? Amém. O irmão que organiza o WC é tão importante quanto o irmão que fica aqui a pregar a palavra do Senhor. Isso fez me lembrar no repare do ano passado. Eu convidei uma jovem e o pastor Israel falou muito bem. O que ele levou de negativo foi as condições de WC. E voltei a convidá-lo nos 7 dias, quando falamos das 7 igrejas, e a pergunta que ela me fez foi: como é? Já melhoraram o WC? Foi essa a pergunta que ela fez, literalmente. Amém? Foi a imagem que ela levou dos WC. Felizmente os WC estão melhorados e vai estar aqui no repare, e eu vou lembrar dele. Ela estará aqui nos acompanhando durante o repare. Amém? O repare começa já no domingo e temos muito trabalho ainda por fazer, mas no sábado, 8 horas, nós estaremos aqui para a campanha de evangelização BCA para Cristo. Sexta-feira estaremos aqui para a preparação da semana, em oração, em vigília. Somos todos convidados a fazer parte desta vigília na sexta-feira agora. Sábado, campanha de evangelização. E domingo, então, 13 horas, estaremos aqui para a abertura desta semana. Amém? Queremos aprender mais de Deus, queremos aprender mais de Jesus, queremos nos parecer com Jesus e ser de facto um membro do corpo de Cristo. Aleluia! Queremos agradecer a todos que nos convidam, nos visitam hoje. Aí ao engenheiro Pedro Quitanda, ao Gaspar, ao pastor Fugitivo Domingos. Muito obrigado, Armindo Dembo. Obrigado, nosso mais velho, Mano João. Muito obrigado mesmo. Sentimos-nos honrados pela sua presença. E é bom que nos acompanhe, nos oriente também, pois tem mais passos, né, em vida. Então, tem muita experiência para nos passar e nós precisamos aprender do Senhor. O pastor Lourenço acabou de chegar também. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vamos colocar em pé então para encerrarmos o nosso culto em oração. Queremos empenho de jovens para nos ajudarem a organizar tecnicamente esta semana. Amém? Vamos receber algumas visitas, então é importante que a nossa casa esteja organizada e aconchegante para que o irmão que venha então não leve a referência do WC como ponto mais alto, de forma negativa. Amém? Estávamos esquecendo, precisamos estar preparados. Temos em vista vários casamentos nestes últimos 3 meses. O Daniel Felipe já foi? Tem mais uma reunião familiar, né? Tem mais uma reunião familiar. Daniel Felipe vai casar no dia 10 de novembro. Mas antes, em outubro, teremos o casamento do Orlando Reis com a nossa irmã Delfina. Amém? Mas antes do Orlando Reis, teremos também o casamento aqui da nossa irmã Imaculada. Amém? Então, será 3 meses de muito casamento. Vamos continuando a orar em favor deste casamento para que tenham, então, corra sem sobressalto, para que todas as dificuldades que surgirem sejam suplantadas pela vontade do Senhor. Amém, né? Hora já avançada e vamos dar lugar ao pastor Lourenço para encerrar com o nosso culto enquanto vai se aproximando. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Lembrar que no domingo teremos uma mesa aqui exposta e o pastor Israel estará aqui autografando, não é? Este livro que é de tamanha importância para nós pentecostais. Então, prepare a sua oferta, prepara o seu valor, 15 mil kwanzas, para
para a aquisição deste livro. Amém, né? Já preparei o meu, o Lobato já preparou, o seu já preparou. Carmen já preparou o livro. Domingo traga os 5 mil kwanza para a aquisição do livro. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor Igreja, Pai do Senhor Juventude. Eu trouxe um recado da Escola Bíblica Dominical. A direção da Escola Bíblica Dominical solicitou apoio a alguns jovens e à juventude para visita ao Museu de História das Crianças. Os adolescentes vão ir. Então, até quarta-feira, pode procurar a direção da Escola Bíblica Dominical e dê a tua contribuição. Amém, né? Amém mesmo? Sim, Senhor. Vamos orar a Deus. Vamos, Pai. Obrigado, Rei da Glória, pelo privilégio que o Senhor nos dá em estarmos mais uma vez reunidos na tua casa para partilharmos a tua palavra.